Fala aí pessoal, sejam bem-vindos à sétima aula do curso de CorelDRAW Essencial aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar um cartão de visita, utilizando o logotipo do RBTech que a gente criou no vídeo passado. Na verdade, o que menos importa dessa aula é o cartão de visita propriamente dito, que aliás vai ser um modelo bem simples que a gente vai fazer. O que eu preciso que você compreenda, que você aprenda com esse vídeo, é as técnicas, as coisas que você tem que observar para fazer a criação e o fechamento de um arquivo para mandar imprimir em uma gráfica. Eu utilizo uma gráfica online para fazer o envio dos meus trabalhos, para fazer a impressão. Na última aula desse curso eu vou te mostrar todo o processo de fazer um pedido nessa gráfica. Inclusive a gente vai mandar esse cartão que vai ser criado agora para imprimir, então você vai acompanhar todo o processo de fazer o pedido, de fazer o pagamento, de enviar a arte até receber o produto finalizado na sua casa. Tudo isso eu vou mostrar na última aula. Por isso que agora a gente vai fazer o arquivo já pensando nos padrões que essa gráfica utiliza. Se você vai usar uma outra gráfica futuramente, é só você alterar para o padrão que essa gráfica sugere para você lá no site dela, ou se for uma gráfica na sua cidade, você tem que pedir os padrões para fechamento do arquivo para aquela gráfica específica. Mas todas elas seguem um padrão muito parecido, então a lógica que eu vou mostrar aqui serve para basicamente todas elas. E lembrando que se você quiser algumas aulas adicionais de CorelDRAW, você pode acessar o primeiro link aqui da descrição e você pode conferir mais informações lá no site do RBTech. Bom, eu vou começar aqui fazendo a criação do arquivo do meu cartão de visitas. Já coloquei o nome aqui, que é o padrão das aulas que eu estou usando, e aqui no formato você já vai começar as alterações. A gráfica que eu mando as minhas artes, ela está usando o padrão de 90 milímetros de largura, 9 centímetros, e 48 centímetros de altura. Então 9 por 4,8. Esse é o tamanho que a gráfica está utilizando lá. A maioria usa 9 por 5, tá? 90 por 50 aqui. Mas no caso dessa gráfica em específico é 90 por 48, então eu já vou criar o arquivo aqui especificamente para esse tamanho. O modo de cores primária não pode ser RGB porque eu vou mandar imprimir numa gráfica, tem que ser CMYK, CMYK. A resolução vai ser 300. Aqui eu não vou alterar mais nada nessas questões adiante aqui. Vou criar o meu arquivo e a partir disso aqui eu posso começar a trabalhar. Eu estou exibindo aqui na lateral a janela de encaixe de linhas guia. Lembra que eu já mostrei como fazer isso? Janela, janelas de encaixe e daí aqui linhas guia você marca se não estiver marcado. A gente vai usar essa janela aqui para fazer algumas definições. Eu criei o meu arquivo de 90 por 48 milímetros, 9 por 4,8 centímetros. Só que toda gráfica trabalha com uma sangria e uma margem de segurança. A sangria é o que vai ficar para fora do arquivo aqui. O que isso quer dizer? Você sempre precisa criar o seu arquivo um pouquinho maior do que o tamanho definido lá na gráfica como final da arte. Então, 90 por 48, só que eu tenho que ter uma margem para fora aqui. Porque todo o processo é computadorizado e toda máquina pode sofrer pequenas variações na hora de cortar e na hora de imprimir. Então você precisa preparar sua arte pensando nessas pequenas variações que podem acontecer. A grande maioria trabalha com uma margem de 0,3, então você vai ter que, na verdade, criar o seu arquivo com 0,3 centímetros ou 3 milímetros a mais, tanto aqui nas laterais quanto nas pontas aqui. Então você precisa criar uma definição, uma delimitação para saber qual vai ser a sangria do seu arquivo. Para isso a gente vai adicionar linhas guia. Você pode adicionar linhas guia da seguinte forma, ó, clicando aqui em cima da régua e arrastando, você puxa uma linha guia. Aqui na lateral também, você puxa tanto horizontal quanto vertical. Então você vai colocar essas linhas guia puxando e arrastando ou definindo aqui na lateral nessa janela de linhas guia, que é o mais fácil. Para você movimentar uma linha guia, você pode vir aqui em cima, arrastar ela para o lado, você pode selecionar ela, inclinar ela inclusive, você pode mudar a posição dela dessa forma aqui, se você precisa fazer um alinhamento. Então é uma ferramenta bem útil para você fazer o alinhamento de objetos na sua tela. E para deletar, você seleciona e deleta. Ou vem aqui na lateral, seleciona, deleta também, isso tanto faz. Agora então a gente vai adicionar as primeiras linhas guia. Eu vou começar aqui na horizontal e vou fazer o seguinte. Ó. A gente vai adicionar uma linha guia em menos 3 milímetros, vamos dar um adicionar. Depois eu vou adicionar uma em 3 milímetros e uma em 0 também. Então, menos 3, 3 e 0. Olha só, eu criei aqui uma faixa, como se fosse uma faixa de trânsito aqui, uma pista de trânsito, ó, com ida e volta. É mais ou menos isso que você precisa fazer, tanto na horizontal quanto na vertical.
Então eu vou fazer aqui o restante das horizontal também, que vai ser uma em 48, que é o final do meu arquivo, daí uma com 3 milímetros para fora e uma com 3 milímetros para dentro. Então uma vai ser aqui em 48, em 45, desculpa, 45 e uma vai ser em 51. E assim eu tenho as minhas linhas guia horizontal. Então eu tenho aqui a minha sangria, que é essa parte de fora, e a margem de segurança. Já vou explicar um pouquinho mais sobre a margem de segurança. Deixa eu só adicionar aqui na vertical também. Ó. Vou colocar aqui na vertical e vou fazer a mesma coisa. Menos 3, 0, 3. E depois no final vai ser 87, 90 e 93. Pronto, coloquei todas as linhas guia que definem os limites do meu arquivo. Agora eu vou explicar um pouquinho mais para você entender toda essa questão aqui. Ó. Essa de fora aqui é a sangria. Aliás, deixa eu fazer aqui uns desenhos para ajudar um pouquinho no entendimento. Bom, com essa ilustração aqui fica um pouquinho mais fácil para você entender. A sangria é esses 3 milímetros de fora aqui. Isso aqui acontece o seguinte, ó. Quando a gráfica ela vai fazer a impressão, ela vai fazer a impressão de um espaço a mais aqui fora, para garantir que a sua arte tenha cores, no caso do fundo, até o final dela. Porque, às vezes, a máquina vai cortar certinho aqui, nos 90 por 48, só que às vezes ela pode cortar, por exemplo, 91 aqui e 47 aqui embaixo, ou 49. Pode ter milímetros ou décimos de milímetro de diferença. Então, a máquina pode fazer o corte dentro dessa sangria aqui, não quer dizer que ela vá, mas você precisa colocar material sobrando aqui, porque caso a máquina corte fora do tamanho do produto final aqui, você tenha um fundo e não fique, por exemplo, uma cor até aqui e depois o papel branco aqui na borda. Então essa sangria aqui é para que tenha certeza que o fundo vai aparecer em toda a sua arte. A margem de segurança também vai ter somente fundo e nunca texto ou alguma coisa que, se for cortada, vai fazer falta na sua arte final, no seu cartão de visita, no seu folder, enfim, no trabalho que você estiver fazendo. Essa margem de segurança aqui é pela questão da máquina poder cortar aqui para dentro. Então, por exemplo, se aqui do lado de cima a máquina cortar um pouco para fora, vai pegar a sangria, mas aqui embaixo ela vai cortar um pouco para dentro, então vai pegar a margem de segurança. Então, nessa margem de segurança aqui, somente o fundo da arte, assim como na parte da sangria. E essa parte interna aqui é que vai ser a área útil da sua arte final. Então, na verdade, você está comprando um produto de 90 por 48, só que de área útil aqui você vai ter 84 por 42, porque você tem que descontar 3 de cada lado, tanto nas pontas quanto aqui em cima e embaixo. Então, sempre você vai ter que trabalhar com essa margem de segurança e com essa sangria, porque como as máquinas vão trabalhar de forma automatizada, podem acontecer pequenas variações. Jamais pode ter um texto aqui na margem de segurança, uma imagem que não pode ser cortada aqui na margem de segurança. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de criar a sua arte para mandar para imprimir numa gráfica. E esse valor dos 3 milímetros aqui não quer dizer que sejam 3 milímetros para todas as gráficas, mas a grande maioria trabalha com esse valor. Então, você tem que ficar atento às informações que a gráfica te passar sobre o fechamento da arte. Bom, depois de tudo isso vai ter gente falando, Ricardo, mas toda vez que eu for fazer uma arte eu vou precisar fazer tudo isso de desenhar, de colocar essas linhas guia aqui nessas medidas, toda arte que eu for fazer eu tenho que me lembrar disso? Não. Lembra que eu mostrei lá no começo do nosso curso como você pode fazer modelos de documento? Então, deixa eu tirar tudo isso aqui. Eu já mostrei isso aqui, ó, 2 cliques na ferramenta de seleção, você seleciona todos os objetos da sua área de trabalho, vou deletar todos eles. E você pode salvar esse documento aqui como um modelo para cartão de visita. Então você pode criar os seus modelos. Vai fazer um folder de propaganda, você cria pela primeira vez, define isso aqui tudo pela primeira vez e depois você usa o modelo que você já criou. Então vamos salvar isso aqui como modelo para a gente utilizar e para você ver como fica prático. Ó, você vem no menu Arquivo, Salvar como modelo. Ele vai ter que estar nessa pasta aqui ó, dos seus documentos, Corel, Corel Content Templates. Daí você vai definir aqui. O nome que você quer dar para esse arquivo, ele tem que ser do tipo CDT, que é modelo do Corel. Daí você pode salvar os perfis de cores incorporados, você pode definir outras opções aqui, mas o que importa para nós é a configuração inicial dele aqui. Daí você salva, define o nome para ele aqui, dá um salvar. Agora você vai ter que definir algumas propriedades do seu modelo. O nome que vai aparecer ali, os lados, as dobras que vai ter, caso isso se aplique, o que não é o caso aqui. Então eu vou colocar aqui só cartão de visita.
Aqui você pode inclusive colocar algumas observações, modo de cor que você utilizou ou gráfica que você utilizou. Se você trabalha com mais de uma gráfica, você pode colocar aqui as notas daquela gráfica para fazer o fechamento do arquivo. Isso tudo você pode definir. Dá um OK e o seu modelo está criado. Agora eu vou fechar esse arquivo aqui. Eu vou criar um novo documento baseado em um modelo. Então eu vou clicar aqui, ó, novo baseado em modelo, ou pelo menu arquivo aqui, novo baseado em modelo. Agora eu vou ter que escolher aqui o modelo que eu quero. Nesse caso aqui são os meus modelos. Está aqui, ó, cartão de visita.cdt, o modelo que eu criei. Eu vou dar um abrir e ele já veio aqui, ó, com todas as linhas guia, com tudo que eu preciso para montar o meu arquivo. Inclusive, se eu quiser colocar outras informações, outras páginas aqui, por exemplo, frente e verso, eu posso definir. E assim fica muito mais fácil de eu criar o meu arquivo baseado em um modelo. Agora é só salvar ele na minha pasta de trabalho e está tudo pronto. Detalhe que se você for salvar aqui, ele vai mostrar a pasta dos templates de novo. Então, cuidado para a localização. Deixa eu botar aqui na pasta do curso, escolher o nome do arquivo. E já está salvo na minha pasta de trabalho. Você sempre tem que salvar ele na sua pasta de trabalho. Por falar em pasta de trabalho, é interessante, é muito importante que você organize os seus arquivos por cliente quando você estiver trabalhando, para que você consiga localizar facilmente as artes e ter um controle daquilo que você está fazendo para cada cliente. Eu vou mostrar isso aqui, mas isso é particular de cada um. Eu tenho aqui na minha área de trabalho uma pasta com os materiais do curso aqui. Digamos que essa pasta aqui seja a minha pasta de clientes. Então, dentro da minha pasta de clientes, o que eu costumo fazer? Eu vou te mostrar aqui, caso você não tenha nenhuma ideia de como organizar os seus arquivos de clientes, eu vou te mostrar como eu costumo fazer, mas isso é de cada um. Você vai adaptar, você vai criar a sua metodologia de organização. Então, dentro da minha pasta de clientes, eu crio uma pasta para cada cliente. Nesse caso aqui, para o RBTech, que é o que eu estou criando agora. Dentro da pasta do RBTech, eu vou colocar os meus arquivos de Corel. Nesse caso aqui, do cartão de visita, por exemplo. E além dos arquivos de Corel, que eu vou estar colocando aqui dentro, eu crio também outras pastas para organizar elementos que eu baixo da internet, por exemplo. Então, se eu vou baixar ícones para utilizar, ícone de telefone, de WhatsApp, de rede social, se eu vou utilizar, então eu crio uma pasta aqui e crio os meus bitmaps, por exemplo, ou ícones, ou qualquer outra coisa que você vai utilizar. Eu sempre costumo colocar aqui também as fontes que eu utilizo para as artes dos clientes, porque às vezes você esquece que fonte você utilizou, você perde a sua arte inicial ou converte em curva sem querer e perde o nome da fonte que você utilizou e você não lembra mais. Então, todas as fontes que eu utilizo para o meu cliente, eu sempre guardo dentro de uma pastinha para aquele cliente específico. Assim, se eu preciso, eu sei quais as fontes que foram utilizadas. Além disso, eu costumo ter uma pasta aqui de preview ou de visualização, onde eu coloco os arquivos que eu exporto para mandar para o meu cliente ver. Então, por exemplo, eu estou fazendo o cartão de visita, eu vou exportar um JPG ou um PNG para mandar para o meu cliente ver. Olha, assim que está ficando o seu trabalho. Daí eu coloco tudo isso dentro da pasta preview e eu vou mantendo ali todos os previews que eu mandei para o meu cliente, para também saber como começou e como terminou a minha arte. Então são controles que você pode fazer. E aqui você pode criar outras pastas de acordo com a sua necessidade. Daí vai de como você quer organizar a sua área de trabalho, o seu ambiente de trabalho. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Deixa eu salvar esse arquivo aqui como, botar aqui dentro, como cartão de visita, e daí ficaria assim, ó. Então, os meus arquivos CDR aqui na raiz da pasta do meu cliente, daí aqui dentro eu vou ter então os bitmaps que eu usei, ícones, imagens que eu baixei da internet para fazer um fundo, para fazer uma montagem, alguma coisa que precisou, as fontes e o preview de tudo que eu mandei para o meu cliente. Além disso, podem acontecer casos em que eu precise criar outros itens específicos, então eu vou criando pastas para organizar e tudo de cada cliente fica organizado em uma pasta dentro da minha pasta de clientes. E é assim que eu costumo trabalhar. A partir disso, se você não tem ainda um método de organização, você pode usar isso como base e criar a sua metodologia de organizar os trabalhos dos seus clientes. Bom, agora antes de começar a criar o nosso cartão de visita, está faltando uma coisa. Aqui eu tenho a minha paleta de cores, ela está em CMYK, tá? É a paleta padrão aqui, porque eu já mudei ela, mas normalmente você não vai ter essa paleta de cores padrão aqui do lado. Se você deixar o mouse aqui nessa setinha em cima, você vai ver que está aqui, ó, paleta padrão. Você pode clicar aqui, definir ela como padrão, mostrar o nome das cores, enfim, você pode definir algumas coisas aqui da paleta.
Só que a gente não pode usar a paleta padrão do Corel por via de regra. O que eu costumo fazer então? Você vem aqui em janela, paleta de cores, e você vai colocar aqui paleta CMYK padrão, porque é a paleta de cores que você vai utilizar para mandar para a gráfica. Se a gráfica der uma instrução específica de qual paleta de cores utilizar, você muda isso. Então você tem aqui a paleta padrão e a CMYK padrão. Quando você for usar para mandar para sua gráfica, você vai usar sempre a CMYK padrão, ou então, se ela der uma instrução diferente, você usa uma diferente. Então, como eu tenho aqui a CMYK, eu vou vir aqui e vou remover aquela outra. Paleta de cores, a paleta padrão eu vou tirar fora e vou trabalhar com essa CMYK aqui. Se você vai trabalhar com alguma coisa para exibir na tela, você vai vir aqui e vai colocar a RGB padrão. Então, você tem que cuidar dessas questões aqui, ó. Essa aqui é a RGB e essa aqui é a CMYK. Então você tem que ver o que você está usando naquele momento e colocar sempre a paleta de cores para aquilo que você está fazendo. Caso contrário, você pode ter variações nas cores do seu trabalho. Bom, agora sim vamos fazer a criação do cartão de visita então. Como eu falei no começo do vídeo, vai ser um cartão super simples. A ideia aqui não é o cartão de visita propriamente dito, mas todas as técnicas, as teorias que envolvem a criação, desde um arquivo até a produção dele. Como eu falei também no início, depois a gente vai mandar imprimir esse cartão na gráfica e a gente vai mexer mais um pouquinho nele. Por hora a gente vai só se concentrar em criar o arquivo para depois, posteriormente, poder mandar ele para a gráfica. Bom, primeira coisa que eu preciso aqui então é importar o logotipo que eu criei. Então eu vou vir aqui no importar. Eu coloquei ele dentro da pasta aqui do meu cliente, no caso RBTech. Então eu tenho aqui o logotipo, eu seleciono ele aqui do Corel. Eu posso simplesmente abrir o Corel, copiar e colar. Mas eu vou selecionar aqui e vou clicar e arrastar na minha tela para colocar o meu logotipo aqui. Uma coisa que a gente não cuidou antes, ó, eu vou te mostrar mais alguns atalhozinhos aqui. A letra P centraliza o objeto que você tem no meio da tela. Eu acho que eu já mostrei isso para você. Então eu vou arrastar ele um pouquinho para cima aqui e vou segurar o Ctrl, que daí ele não vai me deixar ir para os lados. Ó. Eu vou subir retinho com o meu logotipo aqui. Quando a gente criou o logotipo aqui, a gente não observou a questão das cores. A gente estava utilizando uma paleta de cores RGB. Se você desagrupar aqui, você vai ver que a cor desse objeto aqui ela é um RGB. Como que eu sei disso? Ó, eu seleciono o objeto e aqui embaixo aparece ó, RGB, a cor que eu utilizei. Como eu vou mandar para a gráfica, eu tenho que converter isso tudo para CMYK. Então eu não posso utilizar uma mistureba de cores aqui porque não vai dar certo lá na gráfica. Então o que eu posso fazer? Selecionar os objetos aqui e colocar as cores da minha paleta RGB agora. É uma opção. Ou então eu posso vir aqui em editar, localizar e substituir, substituir objetos. Daí você vai escolher aqui, substituir uma cor, substituir um modelo ou paleta de cores, propriedades da caneta, você tem várias opções aqui. Substituir um modelo ou paleta de cores. Avançar, daí você vai localizar o modelo de cores, ou localizar qualquer modelo ou paleta de cores. E substituir pelo modelo de cores CMYK, que é o que eu vou utilizar aqui. Você vai substituir o que? Os preenchimentos ou os contornos? Primeiro os preenchimentos, depois os contornos. Aí você vai em concluir e você dá um substituir tudo. Ok. Ele fez toda a substituição. Agora você tem que fazer a mesma coisa para os preenchimentos. Porém, eu quero fazer pequenas alterações nessas cores. Então eu vou selecionar aqui meu objeto, vou colocar aqui a cor laranja, esse aqui eu vou colocar a cor branca e esse aqui eu vou colocar 90% do preto, que é essas cores que eu quero utilizar no meu logotipo para impressão. Então são duas formas que você tem de fazer a substituição, manualmente na paleta de cores ou automaticamente. A forma automática ele tenta usar uma correspondência mais próxima de acordo com os parâmetros internos do Corel. Manualmente você pode mudar, você pode definir as cores. Agora eu vou agrupar meu logo de novo, vou deixar ele aqui posicionado. E agora eu vou criar um arquivo aqui, eu vou utilizar o fundo quase todo branco aqui na parte de cima, onde vai ter o logo vai ser branco. E na parte de baixo aqui eu vou utilizar um fundo 90% de preto com a fonte branca por cima. Então o que eu vou fazer? Primeiro criar um retângulo aqui do tamanho do meu arquivo, que é de 90 por 48 milímetros. Eu dou dois cliques aqui na ferramenta de retângulo, ela cria para mim um retângulo do tamanho do meu arquivo. Então é mais uma facilidade para você. Agora eu só preciso aumentar o tamanho dele aqui e colocar ele nas bordas aqui dessa linha guia. Só que você está vendo que manualmente é ruim de você acertar aqui a linha guia. Então o que você faz? Ó? Você vem aqui em ferramentas, opções, vem aqui em documento, vai estar recolhido assim, linhas guia, marca alinhar pelas linhas guia e dá um OK. Agora quando você arrasta aqui, ele puxa na tua linha guia e é muito mais fácil de você alinhar os objetos. Ó, você só seleciona
e puxa aqui os pontos de movimentação e ele vai certinho na linha guia. Então essa é uma alteração que eu vou fazer. Na verdade eu preciso fazer 2 desses retângulos. Então um deles do tamanho total aqui que eu vou preencher de branco, sem contorno. Vou clicar com o botão direito nele e vou dar um bloquear objeto para eu não conseguir mexer ele aqui. Agora eu vou criar um outro retângulo aqui na parte de baixo que eu vou utilizar para colocar os meus textos em branco. Então eu vou criar ele mais ou menos desse tamanho aqui. Depois a gente ajusta conforme o texto. E ele vai de fora a fora aqui até a minha linha guia. Ele vai ser 90% de preto e sem contorno também. Então é mais ou menos isso que eu vou utilizar. Agora eu vou adicionar aqui um texto dizendo o que o RBTech faz. Nesse caso aqui eu quero divulgar a consultoria e os treinamentos. Então eu vou clicar aqui na tela. Vou mudar aqui o tamanho da fonte para um tamanho 10 mais ou menos. E vou escrever aqui consultoria e treinamento, só que eu não quero utilizar essa fonte Arial, eu quero utilizar uma fonte chamada Oxygen. Essa aqui, só que não vai ser negrito, não, até pode ser negrito, só que não pode ser nessa cor, tem que ser na mesma cor do logo. O tamanho aqui vai ser um 9 mais ou menos, vamos alinhar aqui, ó, colocar mais ou menos na borda aqui, diminuir aqui um pouquinho o tamanho, ele vai juntar um pouquinho as letras. Para você fazer exatamente na borda aqui, o que você faz? Ó? Você vem aqui, puxa uma linha guia na borda e daí você coloca aqui a sua fonte até a borda da linha guia. Do outro lado você faz a mesma coisa. Ó. Você pega a régua aqui, ó, clica e arrasta, já mostrei isso aqui antes. Puxa uma linha guia, vem aqui e coloca a sua fonte até na borda. O tamanho até poderia ser 8. E daí a gente arrasta um pouquinho mais aqui para fazer o espaçamento. Acho que vai ficar mais interessante. Shift F4 você centraliza a visualização aqui na tela. Bom, é mais ou menos isso que eu queria. Então as linhas guias me ajudaram a fazer a delimitação aqui, o posicionamento do meu objeto de acordo com o meu logotipo. Agora eu não quero mais utilizar essas linhas para elas não me atrapalharem, eu vou deletar elas. Já foram úteis, já fizeram o trabalho delas. E agora aqui embaixo eu vou colocar meu e-mail e meu telefone para contato. Também utilizando essa fonte Oxygen. A mesma que eu utilizei aqui na parte do logotipo, na parte dos dizeres do que eu vou estar anunciando com o meu cartão de visita. Então eu vou pegar essa mesma fonte aqui com o sinal de mais, eu duplico ela, coloco ela aqui embaixo, pinto ela de branco agora para ela aparecer em cima desse fundo, só que eu não quero mais esse texto aqui, então eu vou selecionar tudo aqui e vou colocar o meu e-mail de contato. Agora eu vou duplicar com o sinal de mais esse e-mail de contato aqui, vou puxar aqui para o lado e vou colocar o telefone. Este não é o meu telefone, não adianta mandar mensagem porque não é o meu número. Alguma outra pessoa vai atender vocês, tá? Por motivos óbvios, eu não vou estar colocando o meu número de telefone aqui. Só que esse contato aqui ele pode ser um pouquinho maior. Aqui em cima eu tinha tamanho 8, então eu vou colocar aqui tamanho 10, ver como é que vai ficar. É isso aí, o contato pode ser tamanho 10 aqui embaixo, vamos ver se não fica muito exagerado. Tem que ser 9. Tamanho 9. Tamanho 9 no telefone também, só que eu quero usar 2 ícones aqui para ilustrar o telefone e o e-mail. Como que eu vou fazer para procurar esses ícones? Internet. Daí você procura aí sites de download de ícone, assim como os sites que tinha de logotipo que eu mostrei na nossa aula anterior. Eu costumo utilizar esse site aqui, o iconfinder.com. Daí você vem aqui e pesquisa o que você quer. Eu quero um ícone de WhatsApp, então eu vou pesquisar aqui. Quando você pesquisa, você pode escolher aqui se você quer, por padrão ele aparece todos e tem ícones premium aqui também, que tem essa coroazinha no canto, que você tem que pagar para ter acesso. Eu vou escolher só os free, aí eu vou procurar aqui na lista e achar um ícone que me agrada. Nesse caso aqui eu estou utilizando esse daqui, se não me engano. Você pode escolher entre o formato PNG, SVG ou outros formatos aqui. Eu vou usar o PNG porque eu quero mostrar como utilizar o recurso que a gente já fez anteriormente na vetorização. Então eu vou escolher aqui 512 e vou fazer o download do ícone. Faço o download, eu vou salvar ele na minha pasta de bitmaps lá. Eu já tenho 2 ícones salvos aqui, um de WhatsApp e um de e-mail, então salva lá na pasta. E a partir dessa pasta você importa eles dentro do Corel. Então eu vou vir aqui no Corel. Vou importar o meu arquivo, aqui em Bitmaps, vou pegar o meu ícone aqui, vou arrastar ele na minha tela. Com o botão direito aqui eu vou escolher rastreio de contorno, ou aqui em rastrear bitmap, eu rastreio de contorno, logotipo. Ele já removeu o fundo para mim, é isso aqui que eu quero. Eu vou marcar aqui para ele excluir o original e vou dar um OK.
Pronto, já tenho meu bitmap, eu vou pintar ele de branco e vou trazer ele para cá na parte de baixo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro ícone. Agora é só definir os tamanhos, eu vou bloquear aqui o cadeado para as proporções serem iguais. Eu vou usar ícones com 3,5 milímetros de altura, eu acho que vai ser o suficiente. Ok, esse aqui então também vai ter 3,5. Eu vou definir a altura e a largura eu vou deixar proporcional para o ícone não perder as proporções. Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou aproximar um pouco. Vou colocar mais ou menos aqui a distância entre o ícone e o texto. Seleciono o texto, seleciono o ícone, venho aqui em alinhar e distribuir, marco pelos objetos e dou um centralizar. Pegou os dois aqui juntos, centralizados, eu vou agrupar esses dois objetos. Vou fazer a mesma coisa com aqui o telefone. Lembrando que esse não é o meu telefone, então não mandem mensagens porque não vai ser para mim que elas vão chegar. Agrupei ambos aqui. Agora eu vou selecionar aqui os dois textos que já estão agrupados e vou centralizá-los também. E agora é só eu centralizar eles na página. Então eu vou marcar aqui, desmarcar essa opção aqui, marcando aqui margem da página. E eu vou centralizar eles horizontalmente. Na verdade meu texto foi lá para cima, então espera aí, deixa eu voltar. Porque não era isso que eu queria. Então deixa eu marcar aqui, margem da página, selecionei o primeiro objeto, seleciono o segundo. Agora sim eu vou centralizar eles aqui. Primeiro eu tenho que, na verdade, centralizar entre eles aqui, para os dois ficarem alinhados. Agora eu vou agrupar os dois. E daí agora eu vou marcar aqui para centralizar pela margem da página e horizontalmente. Daí eles vão ficar centralizadinhos aqui, fica a distância distribuída. Tem o e-mail de contato e o telefone de contato. Ficou a mesma distância da borda aqui e da borda aqui. Para ajustar a parte de baixo, então Shift F4 de novo. Eu vou tentar deixar ele mais ou menos aqui. Que fique a mesma distância aqui da parte cinza para cima e para baixo. É mais ou menos isso que eu quero. E eu tenho meu cartão de visita pronto, então, para ser enviado para minha gráfica. Como eu falei, cartão de visita simples, mas que tem as informações básicas, fundamentais, para você entregar aí na mão dos seus futuros clientes quando você estiver conversando, quando você estiver fazendo network, enfim, quando você precisar, você vai ter o seu cartão de visitas à mão. Bom, e com isso, terminamos mais uma aula aqui do nosso curso. Espero que você tenha entendido tudo que foi passado aqui, consiga assimilar tudo isso, lembrando que você precisa colocar em prática para que o seu conhecimento se consolide, para que você consiga sempre ir evoluindo no uso da ferramenta do Corel. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi visto aqui, acesse o site do RBTech para deixar sua dúvida lá no nosso site, porque aqui no YouTube é complicado de gerenciar comentários, nem sempre eu consigo ver e acompanhar isso, então comenta lá no site se você precisa de ajuda, que dentro da minha disponibilidade eu tento te responder. No mais, meu muito obrigado a todos que estão acompanhando esse curso e até o nosso próximo vídeo.